A paz do Senhor para todos, graças a Deus. Essa é mais uma edição do Culto Racional, programa que está desde fevereiro discutindo versículo por versículo, capítulo por capítulo do livro de Romanos. E essa é uma proposta nossa para toda a Bíblia, para todos os livros das Santas Escrituras. Nós queremos estar nessa discussão, versículo por versículo, capítulo por versículo, capítulo por capítulo. Essa é uma proposta de voltarmos, para estudar, examinar, beber da fonte que é a Santa Palavra de Deus, em detalhes, sem ter muita pressa. E essa é uma proposta que eu quero convidar você a estar conosco ao longo aí desses anos. E o livro de Romanos que a gente está discutindo é um livro muito rico, que tem nos ensinado muitos princípios maravilhosos da doutrina cristã, e temos o privilégio de estar começando esse projeto com este livro. É um livro que transforma realmente a nossa maneira de pensar. É um livro que perturbou muito a cabeça de Lutero, Foi esse livro que ensinou para Lutero a justificação pela fé, e isso fez com que ele rompesse com o sistema antigo, que ele vivia. E hoje estamos aqui para retomar essa discussão, porque os anos, os séculos passaram e parece que a gente está precisando de uma nova reforma, uma nova reforma no âmbito do protestantismo. Bom, vamos orar, e eu quero agradecer a você desde já por estar nos acompanhando. Deus te abençoe. Vamos orar para que Deus, o Santo Espírito do Senhor, seja conosco nesta edição do Culto Racional. Ó Senhor nosso Deus, bendito Senhor, exaltado é o teu nome, Senhor, sobre todas as coisas, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Nós declaramos publicamente, Senhor, o nosso compromisso contigo, com a tua santa palavra, Senhor, com a tua santidade. Senhor, mesmo com as nossas fraquezas, Senhor, reconhecemos a ti como o Senhor e único Senhor e Deus Todo-Poderoso, Senhor galardoador de toda a vida, o Senhor que nos deu o privilégio de conhecer a Jesus Cristo, o teu Filho amado, Senhor. Fazermos parte de uma família tão maravilhosa que é a tua família, Senhor, a família dos regenerados, Senhor. E agradecemos a ti, porque um dia o Senhor idealizou esta família, Senhor, em Cristo Jesus, e enviou Jesus para uma obra tão maravilhosa, profunda, dolorosa, Senhor, dramática, que custou a ti a vida, Senhor, do teu Filho, meu Pai. Agradecemos porque o Senhor o enviou como nosso substituto, pelo perdão dos pecados que há em Cristo Jesus, Senhor. Agradecemos pela ressurreição. Ó Deus, agradecemos pela fé que nós herdamos, Senhor, pela justificação pela fé e pela liberdade, Senhor, de pregar o teu evangelho, Senhor, a liberdade de falar nesse veículo de comunicação para tantas pessoas que nos assistem, nos ouvem, Senhor. E eu rogo em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. O sangue derramado na cruz do Calvário, nós invocamos, Senhor, o sangue de Jesus. Só Ele pode, Senhor, só Ele tem a competência, Senhor, o poder de remover os nossos pecados, Senhor, de lançar fora o nosso pecado, Senhor, e Jesus de perdoar os nossos pecados, Senhor. E nós clamamos, ó Deus, neste momento, que o Senhor nos perdoe os pecados, tantas fraquezas, Senhor. Nos habilite, meu Pai, de estar na Tua presença, de sermos usados como instrumentos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que possamos, nessa tarde, comunicar, ó Deus, aos nossos internautas, tudo aquilo que vier do Teu coração. Que sejamos instrumentos fidedignos, Senhor. Que não haja nada que seja feito aqui pela pura vontade humana, mas que possamos ser dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Só o Senhor sabe o coração dos corações daqueles que vão nos ouvir hoje e de alguns, muitos outros que no futuro estarão acessando
esta página, Senhor, que sejam profundamente alcançados, Senhor, pelo poder da Tua palavra, que o Senhor fale em seus corações, meu Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, prezados. Retomando o texto de Romanos, estamos no capítulo 2, já saindo do versículo 7, entrando no 8. Versículo 7 nós abordamos na semana passada. Semana passada nós fechamos o nosso programa falando de princípios que regerão ou que regem o julgamento divino, os julgamentos divinos, e a gente vai ver que ainda hoje, né, na nossa vida, há julgamentos acontecendo, concomitantemente à nossa vida. Né? O juízo final, o próprio nome está dizendo, é um julgamento final, é no sentido escatológico, né? Mas Deus já julga hoje, né? A justiça de Deus já impera hoje, a justiça de Deus já atua hoje. Talvez não do jeito que a gente imagine, não do jeito que a gente queira, mas a justiça de Deus está acontecendo hoje. Hoje a gente vai, na discussão, vai caracterizar isso que eu estou falando. E o texto ele fala não só desse julgamento que acontece concomitantemente à vida, né, como também ele fala no sentido escatológico, do juízo final, né, naquele grande dia que os homens vão se apresentar diante do juiz e vão prestar contas a Deus das suas obras, daquilo que fizeram ou não fizeram. Bom, e nós vimos na semana passada, claro que nós não vamos abrir aqui uma discussão específica, haverá um momento que isso vai acontecer, mas nós, semana passada, nós falamos dos princípios, pelo menos 7 princípios que regem, né, o julgamento divino. E nós vamos começar hoje a partir deste ponto, mas antes eu quero convidar você para uma leitura de alguns versículos. Vou ler do versículo 7 até o versículo 16 desse capítulo de Romanos. Versículo 6, aliás. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mais indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O texto é pequeno, mas eu gostaria de dizer que esse é um dos textos mais reveladores da palavra de Deus com respeito à questão do julgamento final, né, do julgamento da humanidade. Desse texto nós podemos extrair ao menos 7, né, princípios, né, que regerão esse julgamento. Semana passada nós já começamos a falar, hoje eu vou repetir, porque nós precisamos avançar um pouquinho mais sobre esse conceito do julgamento de Deus, quando a gente começar a trabalhar o versículo 8. Então, o primeiro princípio que vai reger, ou melhor, que rege, né, o julgamento divino, está no versículo 2, que diz: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Quando eu digo o texto, né, eu estou me referindo ao capítulo 2, entrando pelo 3. Então, o juízo de Deus
a fundamentação dele, quando o ser divino, Deus, né, Todo-Poderoso, julga, ele julga segundo a sua própria verdade. Ele, a sua justiça, a sua verdade, é o padrão moral absoluto. Ele não vai julgar o mundo, ou a mim, ou a você, a partir da verdade que nós inventamos, ou da verdade que nós entendemos. Ele vai julgar o mundo a partir da verdade dele. E é importante ser dito de uma verdade que ele revelou nas suas santas Escrituras. Deus está se revelando para o mundo através das Escrituras, através da natureza, através da sua palavra. E é com base nessa informação que ele vai julgar a humanidade. Ele não vai julgar a humanidade em cima daquilo que ele não informou. Ele não vai exigir um padrão, né, de um homem, de um ser humano, se esse padrão não lhe foi informado. E é importante ser dito que o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, ele já informou esse padrão. As pessoas, eu tive uma discussão na escola bíblica dominical, do domingo, né, de manhã, que se perguntava, tem pessoas que nunca ouviram o evangelho, elas não vão ser salvas? Não, não está dito isso na Bíblia. Não está dito que o fato de não ouvir a pregação do evangelho implicaria na pessoa receber a salvação. Primeiro, que todo ser humano nasce já perdido e condenado. Se ele não ouve, no meio do caminho da sua trajetória, o estado que permanece sobre ele é o de condenação mesmo. Isso por causa da natureza corrompida que ele adquire desde o Éden, quando o pai da humanidade, Adão, pecou e levou todos nós a essa depravação moral e espiritual. Por isso que é urgente a pregação do Evangelho, por isso que é urgente que nós, igreja, deixemos as mediocridades, as vaidades ou o que for e nos empenhemos, né, na pregação do Evangelho, no ganhar almas para Jesus. Porque a situação da humanidade, ela é urgente, né? A humanidade está milhões de pessoas perecendo por dia, indo para o inferno por dia. E nós precisamos reduzir essa taxa, ou até eliminar, levar a zero essa taxa de vidas que vão para o inferno diariamente, sem Deus e sem salvação. É responsabilidade nossa pregar o Evangelho. Bom, então, mas essa pessoa que não ouviu o Evangelho, da forma que nós falamos, da forma que nós pregamos, não significa que Deus não se revelou para ela. É exatamente o que esse texto diz. Aliás, o capítulo 1 diz isso também. Deus se revelou na natureza. Deus tem suas agências divinas que estão falando através de diversas formas que a sabedoria divina encontra para chamar a atenção das pessoas, né? E a Bíblia diz para que eles não fiquem inexcusáveis. Mas a Bíblia também diz, e nós discutimos aqui no capítulo 1, que as pessoas, mesmo tendo conhecimento da verdade que Deus revela através das suas diversas formas, tá? Elas, tendo conhecimento disso, elas dão as costas para Deus, voluntariamente, livremente, preferindo, né, um outro sistema com base na adoração da criatura e não do Criador. Né? Essa é o egoísmo, né? Essa coisa que é gerada da natureza corrompida. O homem, ele quer ser Deus, ele não quer se submeter. Essa natureza corrompida não se submete a Deus. Diz a Bíblia que a carne, ela não adora a Deus, ela não se inclina para Deus. Quem está na carne pode servir a Deus. Quem está no Espírito, né, quem é regido pelo Espírito de Deus, esse sim faz a vontade de Deus. Mas a carne não faz a vontade de Deus. Bom, então o Senhor se revela na natureza, o Senhor se revela através do seu Filho. O seu Filho veio aqui, Deus falou através dos profetas, dos patriarcas, e hoje está falando através da sua santa palavra. A humanidade está nessa condição de perdida, mas pode, desde que creia na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, ela pode sair dessa situação de perdida e receber a salvação em Cristo Jesus gratuitamente. Bom, então, o primeiro ponto, digamos assim, o primeiro princípio do juízo de Deus, do julgamento divino, é a verdade que Deus revelou. E ninguém vai poder chegar lá
de forma inocente com respeito a isso, mesmo que não tenham ouvido o Evangelho, a revelação, neste formato. Porque Deus se encarregou, Ele que é poderoso, Ele se encarregou de, ao longo da vida daquele ser humano, se revelar de alguma forma, para despertar aquela pessoa ao arrependimento. Tá? Bom, o segundo princípio do julgamento divino é de acordo com a culpa acumulada. Já discutimos isso aqui. No versículo 5, o que é que diz? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, observe que é um coração impenitente, que não se submete a Deus, está dito, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então há uma culpa acumulada, né? À medida que o homem vai pecando mais, se tornando impenitente, rejeitando a mensagem, rejeitando os estímulos da agência divina, a motivação que a agência divina promove para levá-lo ao arrependimento, como diz o versículo 4, né, que Deus leva as pessoas ao arrependimento e mesmo assim as pessoas rejeitam. Então isso vai acumulando, né, o juízo sobre a vida dessa pessoa. Então, o juízo vai ter como base também esse princípio, né, da culpa acumulada. Tá? As pessoas serão lembradas naquele dia dos momentos em que elas tiveram a oportunidade e conscientemente rejeitaram a Deus. Conscientemente preferiram seguir uma vida de obstinação, uma vida que nega a Deus em seus ideais, né, em sua ética, completamente, e que dão as costas para Deus e preferem viver a vida segundo a sua natureza corrompida. Né? Um outro princípio é esse que começamos a discutir já no versículo 6, segundo as obras, de acordo com as obras. Então, está dito aqui, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. E nós discutimos na semana passada e semana atrasada, as obras tanto dos justos, dos regenerados, quanto dos não regenerados serão julgadas. As dos não regenerados serão julgadas para que haja a atribuição de níveis de sofrimento. Né? Todos já estão perdidos, porque não foram regenerados. Mas no lugar do sofrimento, aonde os perdidos estarão, haverá níveis, né, de sofrimento. Jesus declarou isso, inclusive. E para os salvos, os regenerados, as obras serão, digamos assim, serão julgadas, a sua qualidade, inclusive, né, se foram feitas em Cristo, se foram obras do Espírito Santo, se foram obras de misericórdia, para que estes ganhem atribuições de galardão, bênçãos espirituais de uma forma geral. Bom, então esse é um outro critério, ou melhor, um outro princípio. E um outro princípio, o quarto princípio, seria sem acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Observe o versículo 11 que diz assim, porque para com Deus não há acepção de pessoas. A gente pode ter uma vida aqui até onde as pessoas nos honram, né? Onde as pessoas nos respeitam, onde tem uma vida que é abastada, acostumado a sentar nos melhores lugares, a receber títulos, né, como os pastores dessa cidade recebem títulos, né, da Câmara de Vereadores, coisas desse tipo, uma Câmara que aprova, né, estatutos, né, aprova projetos que vêm de encontro direto, né, contra os ideais de Deus, e os pastores ainda aceitam homenagem, né, dessa Câmara de Vereadores aqui dessa cidade. É muito interessante essa contradição, mas assim, nós podemos ser importantes para esse mundo, né? Podemos realmente receber honrarias e até honrarias justas, vamos dizer, mas diante de Deus, todos serão tratados com respeito ao julgamento de um mesmo jeito. Deus não vai dizer assim, olha, se a pessoa é um príncipe, nós vamos fazer um julgamento meio diferenciado, porque vamos dar um desconto aí, porque ele foi príncipe. Não, vai ser julgado justamente todo mundo. Julgamento de pecados, julgamento de obras, todos. O diretor da empresa vai ser julgado do mesmo jeito
que o varredor da sala dele vai ser julgado, né? Sem acepção de pessoas. O negro vai ser julgado do mesmo jeito que o branco, o rico do mesmo jeito que o pobre, o americano do mesmo jeito que um latino-americano, que um russo, que um africano, o que seja. Aquele que tem recursos, aquele que não tem. Na realidade, Deus vai julgar cada um de forma justa, sem acepção. Não vai dizer assim, aí Deus, meu chapa, o senhor lembra, né, que eu doei os meus bens para os pobres, né? O senhor lembra que eu fui presidente de igreja, o senhor lembra que eu era o chefão, né, das igrejas do Brasil, presidente da convenção geral de tal igreja assim, assim. Talvez haja pecados diferentes, vamos dizer assim, né? Porque dependendo das práticas de determinadas pessoas, e essas práticas estão relacionadas, né, com o seu convívio social, vamos dizer assim, pode ter até alguns pecados muito diferentes de outros pecados de pessoas de outras classes sociais, tudo bem, mas o que vai ser julgado é o pecado. E todos um não vai ser considerado pecador e o outro não pecador, porque em vida ele foi mais honrado do que o outro. Não, o julgamento é sem acepção de pessoas. E no sentido também de que todos serão julgados, todos. A igreja, né, já foi julgada lá na cruz em Cristo Jesus. Olha que diferença maravilhosa. Cristo foi o nosso substituto, então nós somos julgados quando Cristo foi julgado. Nós somos considerados culpados quando Cristo foi considerado culpado ali no tribunal da cruz. Mas nós fomos também absorvidos diante do tribunal de Deus, quando Cristo paga a nossa dívida eterna com o Senhor Deus ali na cruz do Calvário. Nós fomos absolvidos. A Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus diz, quem crê em mim não entrará em juízo. Então, se há um grupo de pessoas que não vai ser julgado para receber salvação ou não, esse grupo é a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, que já foi julgado na cruz. Aqueles que creem em Jesus já foram julgados. Haverá, sim, um julgamento de obras, né? Isso vai ser em outro tribunal, não é esse lá no juízo final. Sabe por quê? Porque lá no juízo final, a igreja glorificada, que é a consorte de Cristo, a noiva de Cristo, já estará casada com Cristo, a igreja vai participar de alguma maneira, a Bíblia não revela exatamente como, mas a igreja diz que nós julgaremos também os homens, diz também que nós julgaremos os anjos caídos. A igreja vai fazer parte dessa corte de julgamento. Ela não estará lá para ser julgada, mas ela vai julgar. É algo maravilhoso isso. É maravilhoso ser igreja. É maravilhoso fazer parte do corpo de Cristo. Agora, as obras, ela vai ter que prestar contas ao Senhor daquilo que fez, inclusive da qualidade daquilo que fez. Se as obras vão ser de feno, de ouro, de prata, de bronze, tudo vai ser julgado de forma justa. Então, o julgamento vai ser sem acepção de pessoas, tá? O quinto princípio vai ser segundo obras realizadas e não segundo o conhecimento. Não é só a gente saber sobre a lei, por exemplo, conhecer sobre os ideais de Deus, conhecer a vontade de Deus, saber a vontade de Deus, dar até seminário sobre a vontade de Deus. Isso não é suficiente para Deus. O suficiente é fazer a vontade, não conhecer apenas a vontade de Deus, né? Versículo 13 diz assim, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, né? Se referindo aos da lei. Isso é maravilhoso, porque Deus não leva em conta a ignorância, né? A época da ignorância, o fulano não sabia, tal e tal. Ele não vai cobrar aquilo que a pessoa não sabia, mas ele vai cobrar com certeza aquilo que a pessoa sabia, né? Aí é o trabalho da agência divina de manifestar a vontade de Deus das diversas formas que a agência divina sabe fazer para chamar a atenção dos seres humanos, tá? Agora, Deus não vai levar em conta também a hipocrisia. Não adianta eu chegar diante do Senhor, suponha eu, mas Senhor, eu tinha um programa na Web TV Monte Sião, e ali eu ensinava a tua palavra,
O Senhor sabe que eu conhecia a tua lei, os teus preceitos. O Senhor pode me perguntar, sim, mas sabendo, implicou em você ser fiel a mim, meu servo? É isso que Deus vai perguntar para muita gente que acha que só ter o conhecimento, só ter o título, a carteirinha, sei lá, a carteirinha de pastor ou coisa desse tipo, acha que, e eu estou me referindo a pastores, né, a obreiros, a pessoas que estão no âmbito da fé e que não são igreja, e que não vão ser arrebatados, e que nunca tiveram a salvação, mas que vão chegar naquele dia, já sabendo que não foram arrebatados, né, e vão chegar diante do Senhor e dizer, mas Senhor, eu fui arrebatado. Eu não te aceitei, Jesus. Por quê, Senhor? Eu fui até pastor, eu fui até dirigente de círculo de oração, eu fui isso, eu fui aquilo, eu ensinei a tua palavra para as multidões. E cumpre-se aquilo que Jesus disse. Naquele dia eu vou dizer, apartai-vos de mim, não vos conheço. Nunca tive comunhão com vocês nunca quiseram ter comunhão comigo. Vocês estavam no meio do meu povo, mas nunca foram um povo meu. Vocês estavam no meio do meu povo, até lideraram o meu povo. Eu fui tolerante com vocês, esperando, inclusive, que vocês se arrependessem. Quando vocês estavam estudando a palavra para ensinar, o meu Espírito estava ali ao seu lado, tentando fazer você converter seu coração, mas você sempre esteve duro. Você nunca se humilhou diante da minha palavra, diante da minha soberania. Então você nunca nasceu de novo. Seu nome não está escrito no livro da vida. Ah, irmãos, esses tempos do fim, né, que já estamos nele, vai trazer muitas surpresas. Eu estava falando sobre graça, né, sobre justificação pela fé. Eu disse, olha, teve um homem que surgiu aqui nessa terra, entre muitos, né, que foram praticamente iguais, que só de judeus ele assassinou 6 milhões, estou me referindo a Hitler, só de judeus. Teve outros povos que ele também matou, etc. Quando eu digo ele, é ele com sua equipe, com seu exército, etc. Mas eu digo a você que se Hitler, no último momento da sua vida, no último segundo da sua vida, não se sabe exatamente como ele morreu, mas se no último segundo da sua vida, da vida de Hitler, ele se arrependesse dos seus pecados, reconhecesse Jesus como seu Salvador e ali se arrependesse dos seus pecados, a graça de Deus o alcançaria, ele seria salvo. É isso aí. Talvez a nossa justiça não aceite isso, talvez a nossa santidade não aceite isso, mas a graça alcançaria aquele homem. E quando chegássemos na glória, quem é que estava ali? O irmão Hitler. Estaria o irmão Hitler ali, porque no último segundo ele se arrependera dos seus pecados. Tomara que isso tenha acontecido. Uma alma para o Senhor Jesus, ela é muito preciosa. Esse homem foi um instrumento do diabo aqui na terra. Mas todos nós, quando estávamos fora de Cristo, éramos potencialmente instrumentos do diabo. E talvez a maioria de nós, se tivéssemos o poder na mão como Hitler teve, talvez a gente fizesse coisa semelhante. Ninguém sabe essa raiz maligna do pecado que reside no homem, o que é que ela é capaz de levar o homem a fazer, tendo as condições de fazer. E esse é o grande problema. Por isso que todos nós estamos reprovados diante de Deus, por causa dessa natureza miserável que reside em nosso coração. Estamos já condenados. E a única maneira de chegarmos na presença do Senhor e sermos aceitos é através de Jesus Cristo, porque é através de Jesus que recebemos o perdão dos nossos pecados, e não só isso, a justiça de Deus nos é imputada. O Senhor passa a nos ver agora como pessoas justificadas, portanto, perfeitas diante de Deus. Por quê? Porque estamos em Cristo, e essa justiça que Ele coloca sobre minha vida e sobre a sua vida, sobre todos aqueles que creem, é a justiça dele próprio, que é perfeita. Então, é por isso que a Bíblia diz que nós estamos perfeitos em Cristo. Essa é a situação, a condição legal, judicial da igreja diante de Deus. Isso é maravilhoso. Bom, então, segundo as obras realizadas e não segundo o conhecimento. Conhecer só não é o importante, né? Além disso, sexto princípio,
atinge o segredo dos corações. Versículo 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Meu prezado, minha prezada, não podemos nos enganar. De forma alguma, não podemos nos enganar. Né? Aquilo que está mais escondido no seu coração, no meu coração, aquele tesouro, aquilo que está guardado a 7 chaves. Não falamos para nossa mãe, não falamos para o nosso pai, não falamos para o nosso cônjuge, né? Para a mulher, para os filhos, para o esposo. Não falamos. É algo que está guardadinho lá, o segredo do coração. Aliás, não falamos nem para Deus. Mas um dos princípios do julgamento é resgatar o que está lá no coração. Deus é onisciente, a agência divina vai até a divisão entre alma e espírito, a santa palavra de Deus, que vai nos julgar. É a palavra de Deus que vai nos julgar, é segundo a verdade dele o julgamento. Então, é ali aonde aquele segredo que precisava ser falado para ser perdoado, né? Que precisava ser falado para que o homem e a mulher se humilhasse e receber a restauração, a cura que Deus dá. Ele não quis fazer isso, ele preferiu guardar e levar para o túmulo, achando que escapou, porque levou para o túmulo. Pessoas que até mataram pessoas e ninguém soube, nem a polícia soube. Foi um crime perfeito. Sabe que crime perfeito existe? Existe sim. Existe crime perfeito. Inclusive hoje com a tecnologia, hoje você tem substâncias que uma pessoa, um tipo de veneno que a pessoa toma, dá um problema no coração, todo diagnóstico é ataque cardíaco, tá certo? Mas na verdade foi aquela droga que foi injetada ali em algum alimento, alguma bebida que aquela pessoa tomou, e depois de algumas horas os resquícios dessa substância desaparecem do corpo e ninguém consegue detectar. Isso é só um detalhezinho da tecnologia. Então esse segredo a pessoa leva, que botou uma bomba para explodir, né, um carro, um avião de um concorrente, e ninguém achou a caixa preta, e se achou, não acharam os elementos que declarariam isso. Não estou me referindo a nada que aconteceu há poucos dias, só citei um exemplo que é comum acontecer no mundo, essas explosões, essas coisas. E no dia do juízo, o Senhor Deus vai abrir um livro, né? A Bíblia fala, vou mostrar aqui, ó, Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, o juízo final diz assim: e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, todos, né? E abriram-se os livros, são livros que estão abertos. E abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados, etc. Então, há um livro, ou livros, onde estarão registrados os segredos do coração. O livro, vamos dizer que tem um livro da consciência, né? Que alguém vai dizer, mas como é que está escrito isso aí? Mas a consciência é esse link, né? Que é como se fosse uma caixa registradora, a consciência. Está escrevendo lá nesse livro da consciência. Então, esse 6º princípio do julgamento divino que atinge o coração dos homens. Não é só as coisas aparentes, as coisas que são publicadas, é o que está escondido lá no coração, os segredos do coração. Ninguém se engane, o juízo de Deus vai ser justo, riquíssimo em detalhes, para que no final todos declarem que Deus é justo, né? Que Deus é o Senhor e que Ele fez tudo certinho, porque Ele no final, Ele será glorificado, né? Até pelos seus inimigos, os seus inimigos vão realmente reconhecer e dizer, não, Senhor, Tu és justo. Ninguém vai poder dizer para Deus, Senhor, isso aqui foi injustiça sua, o Senhor não podia fazer assim, porque Deus o seu julgamento, assim como sua graça é rica, o seu julgamento também será rico, né? E o 7º preceito, né, princípio, é de acordo com a realidade, não com a profissão de fé. Agora eu vou entrar no 2º texto do capítulo 2, que é versículo 17, eis que tu, que tens por sobrenome judeu,
e repousas na lei e te glorias em Deus, né? 21, tu pois que ensinas a outros, não te ensinas a tu que pregas, não te deve furtar, furtas, etc. Então, o texto começa a criticar, né, a forma judaica, aquela religiosidade do judeu que eles se consideravam, o fato de ser judeu, eram salvos, né? O fato de terem sido escolhidos como povo de Deus, né, para reinar aqui na terra, etc. A salvação, ela era racial, segundo os judeus. Só o fato de ser judeu já era salvo. Jesus criticou isso, Jesus não pregou isso, Jesus não ensinou isso. O juízo, na realidade, observe o versículo 29. Mas é judeu o que o é no interior. Aí o Espírito de Deus, através de Paulo, começa a ensinar o que de fato para Deus vale. Já que os judeus estão reivindicando que ser judeu é salvo, ele está dizendo, mas é salvo que é no interior. E circuncisão, que era o que os judeus reivindicavam, como o link que eles tinham com a descendência de Abraão, e portanto eram salvos por causa disso. Aí diz aqui, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, o julgamento é de acordo à realidade da pessoa, e não segundo a sua religiosidade, tá? Isso é maravilhoso. Então, a justiça de Deus, ela será exaltada acima de toda e qualquer justiça parcial, do que qualquer parcialidade. Deus não vai ser acusado de que foi injusto, tá? Em sua retribuição, ela vai distinguir, né, entre os homens que sinceramente anelaram pela retidão, tá? E aqueles que obstinadamente resistiram à retidão, tá? Retornando ao versículo 7 do capítulo 2, a saber, a vida eterna, os que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, né? A vida eterna para quem? O que está sendo dito aqui tem como base a raiz, né, na regeneração. É porque o texto, você pode entender, então aqueles que perseveram em fazer o bem vão receber salvação. Não está dito isso aqui, porque o contexto desse livro, ele fala com base na regeneração em Cristo Jesus. Esses que são regenerados, eles vivem em busca de quê? Da glória. Mas que glória? Buscam a glória de Deus, né? Buscam a honra da pessoa de Deus, buscam a incorruptibilidade ou a incorrupção, né? Eles vivem nessa meta de agradar a Deus, de adorar a Deus. Eles não vivem em função de satisfazer a natureza corrompida, ainda que vivem em conflito com essa natureza diariamente. Então, o que se esforça para obter a vida eterna e que realmente alcança são caracterizados por essas características aqui, né? Porque você pode dizer, então você está dizendo que os que procuram bem, então se eu fizer boas obras eu sou salvo. Não, então você tem que olhar o contexto. Está se falando da regeneração e que com certeza o verso ele é caracterizado por essa investida, né, de buscar a glória de Deus, de buscar o reino de Deus, né? Aqueles que buscam o reino celeste, o bem-estar dos demais seres humanos, né? A doação de vida. Isso é característica de quem é nascido de novo. Os nascidos de novos vão ser exatamente desse jeito, tá? Só a alma regenerada consegue isso. É importante ser dito, né? Que só a alma regenerada consegue essa perseverança. Então, pela perseverança na inquirição pela glória de Deus, pela honra da pessoa de Deus e pela incorruptibilidade, tá? Então, é isso que o texto em versículo 7 está dizendo. E o versículo 8, eu já estou encerrando, só vou ler e dar uma pincelada, que é o que a gente vai tomar na próxima semana, avançando esse raciocínio. Diz assim, mas indignação e ira aos que são contenciosos, tá? E desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tá? Ira aqui, você vai no texto, né, no original, na realidade, ira aqui não é um estado emocional de Deus, da parte de Deus, irado, né? Não é isso. Isso aqui é um sinônimo, é um termo técnico usado para julgamento. Ira aqui é julgamento. O dia da ira é o dia do julgamento. Então, é importante que a gente faça essa diferença
né, nesse texto, nesse versículo, isso aqui é um termo técnico usado para julgamento. Então, aponta para o dia do Senhor, para o dia do julgamento. Bom, e aí eu entraria para falar sobre os julgamentos que acontecem nos nossos dias, as tribulações terrenas, né, as aflições, são manifestações da ira de Deus, tá? Mas isso aí fica para a próxima semana. Nós vamos avançar nessa discussão as tribulações são manifestações, sim, da ira de Deus. Agora precisamos dividir, né, saber entender isso. Na próxima semana eu convido você para nós investigarmos esse conceito. Muito obrigado, a paz do Senhor, até a próxima semana com mais uma edição do Culto Racional.